Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Professor Patrick aqui, e nesse vídeo nós iremos corrigir as atividades de matemática da semana 5 do Plano de Estudo Tutorado, volume 2. A unidade temática, os objetos de conhecimento, as habilidades, os conteúdos relacionados e a interdisciplinaridade estão aí na tela de vocês. Na questão 1, tem a explicação do que são ângulos complementares e do que são ângulos suplementares. Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Então, dois ângulos vão ser complementares quando a soma de suas medidas for 90 graus. E dois ângulos serão suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Por exemplo, o suplemento do ângulo de 140 graus é 40, pois 180 menos 140 é igual a 40. Ou seja, se eu pegar 140 e somar com 40, eu chego no 180. E o transferidor, que é esse objeto que tem aqui, ele é um instrumento que ajuda a traçar a medida em grau de um ângulo no papel. Então tem a figura ao lado para vocês observarem, tem vários ângulos deles, né? O 0 graus, que é o ângulo A aqui, é o que nós chamamos de ângulo nulo. Aí nós temos o ângulo E, ó, que está em vermelho aqui, ó, que seria o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. E quando é uma linha, ó, é o ângulo de 180 graus, que nós chamamos de ângulo raso. Então vamos citar dois exemplos de ângulos agudos. O que são ângulos agudos? São ângulos entre 0 e 90 graus, maior que 0, menor que 90. E ângulos obtusos. O que são ângulos obtusos? Que estão entre 90 e 180, maior que 90, menor que 180. Depois vamos citar o ângulo complementar do ângulo agudo e o suplementar do ângulo obtuso. Então, eu vou mostrar aqui três ângulos agudos e três ângulos obtusos para vocês, já que o exercício queria dois exemplos de cada, tá bom? Então, o primeiro aqui, ó, é o ângulo B, tá? Nós estamos vendo aqui, ó, que o ângulo B mede 30 graus, tá? O ângulo B mede 30 graus e ele é um ângulo agudo, tá? Ele é um ângulo agudo, está entre 0 e 90. E do ângulo agudo é para a gente citar o quê? O complementar dele. O que é o complementar de um ângulo? É quando a soma desse ângulo com o seu complementar dá 90. Então, eu vou somar 30 com o que para dar 90? Com 60. Então, complementar de 30 é 60 graus. O próximo exemplo que eu vou dar para vocês aqui, ó, é o ângulo C, ó, que eu destaquei em vermelho também no nosso transferidor, que é o ângulo de 45 graus, tá? Então, nós temos o ângulo C, que é igual a 45 graus. Ele também é um ângulo agudo, ou seja, ele é maior que 0 e menor que 90. E qual que é o complementar de 45? É para a gente citar o complementar dos ângulos agudos. O complementar de 45 vai ser o próprio 45, porque 45 mais 45 vai ser 90. Então, o complementar de 45 é um outro ângulo igual a ele, que vai medir 45 graus também. O outro ângulo agudo que eu vou mostrar para vocês aqui é o ângulo D, ó, que mede 60 graus. Então, o ângulo D, que é igual a 60 graus, ele também é um ângulo agudo. E qual que é o complementar de 60? A gente não viu aqui que 60 é complementar de 30? Se 60 é complementar de 30, 30 graus é complementar de 60. Então, quando um ângulo for complementar do outro, o outro vai ser o complementar desse ângulo. Então, 30 graus é complementar de 60 graus. Por quê? Igual a gente viu, 30 mais 60 vai dar 90 graus. E dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Então, eu dei três exemplos aqui, ó, de ângulos agudos, ó, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Aí vocês vão pegar dois deles, vocês deveriam ter pego dois deles e ter feito na atividade. Já os ângulos obtusos, eu vou começar mostrando para vocês aqui o ângulo F, ó. O ângulo F, que é igual a 120 graus. Ele é um ângulo obtuso porque ele é maior que 90 e menor que 180. E dos ângulos obtusos, nós vamos citar o quê? O suplementar desse ângulo. O suplementar desse ângulo é o quê? Esse ângulo mais seu suplementar tem que ser igual a 180. Então, basta a gente fazer 180 menos 120, nós vamos encontrar 60 graus. Então, o suplementar de 120 é 60 graus, porque 120 mais 60 dá 180.
O próximo ângulo obtuso que eu vou mostrar para vocês aqui é o ângulo G. O ângulo G, como vocês podem observar aqui, mede 135 graus. Ele é maior que 90, menor que 180, ele é obtuso. E o suplementar de 135 é qual valor que, se eu somar com 135, vai dar 180. Só fazer 180 menos 135, já estou fazendo a conta de cabeça, que é 45 graus. Se eu somar 45 com 135, eu chego no 180. E por último, o último ângulo obtuso que eu vou mostrar para vocês é o ângulo H, que mede 150 graus. Ele também é um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90 e menor que 180. E o suplementar de 150 é qual ângulo que eu vou somar com 150 que vai dar 180? Basta eu fazer 180 menos 50, 150, que eu encontro 30 graus. Então, suplementar de 150 é 30 graus. Então, também dei 3 exemplos aqui, ó, de ângulos obtusos e coloquei os suplementares deles. Vocês deveriam ter pego 2 deles. Na questão 2, pessoal, nós vamos começar a estudar as propriedades dos ângulos, né? Então, nós já vimos ângulos agudos, ângulos obtusos, complementares e suplementares. Agora, dando sequência e fazendo a aplicabilidade deles, nós temos ângulos opostos pelo vértice. Quando dois ângulos vão ser opostos pelo vértice? Quando possuírem o mesmo vértice e os lados de um deles serem os prolongamentos dos lados do outro. Os ângulos opostos, tá? Essa aqui é uma propriedade que a gente vai usar bastante, vão possuir a mesma medida. O que significa isso? Vamos observar as figuras aqui. Vamos começar pela letra A, que fica mais fácil vemos exemplos. Então, nós temos abaixo que a reta R e a reta S, ó, em todos esses exemplos, eles são paralelos, tá? Esse símbolo aqui representa de retas paralelas. Então, para encontrarmos o valor de x e y e calcular a medida de cada ângulo, depois classificar em ângulo agudo ou obtuso. Então, primeira coisa, que são ângulos opostos pelo vértice? Observe aqui na reta S, ó. Eu tenho aqui o 2x e aqui eu tenho 120 graus. Aqui eu tenho um vértice, ó. E esse 2x está de um lado do vértice e esse 120 é o ângulo oposto a ele. Ou seja, o que significa isso? Que esses dois ângulos vão possuir a mesma medida, ó. Ângulos opostos possuem a mesma medida. Logo, 2x, eu não sei qual é esse ângulo, ele é igual a 120 graus. Então, eu sei que 2x igual a 120. Mas qual é o valor do x que é para encontrarmos ele? Agora, nós caímos numa equação de primeiro grau que nós já estudamos. Eu vou isolar o x aqui. O 2 que está multiplicando ele passa dividindo. X vai ser igual a 120 dividido por 2. X igual a 60 graus. Então, encontramos o valor do x. Agora, observe a reta R aqui, ó. Essa reta. Deixa eu até pegar o apontador a laser, que fica mais fácil para vocês verem. Eu tenho essa reta R aqui, ó, tá vendo? O que acontece se eu pegar o x e o y, esse ângulo como um todo? Ele é um ângulo de 180 graus, que é um ângulo raso. Então, eu vou pegar x mais y, e eu sei que isso aqui é um ângulo raso, ó. Se eu pegar, ó, o x e o y, vai dar um ângulo raso de 180 graus. Só que o x, eu já encontrei o valor do x, ó. Tá no mesmo desenho, eu sei que o x vale 60 graus. Então, 60 graus mais y igual a 180 graus. O que significa isso? O y ele vai ser o quê? Ele vai ser o suplementar do 60. 60 mais o quê que dá 180? Se a gente pensar assim, a gente já vai achar o 120. E, na equação de primeiro grau, nós poderemos isolar o y, mantém o 180, o 60 que está mais passa para lá menos, y igual 180 menos 60, y igual a 120 graus. Então, a primeira coisa do exercício a gente já fez, ó. Encontramos o valor do x, que é 60 graus, e encontramos o valor do y, que é 120 graus. O segundo é para calcular a medida de cada ângulo. Ó. Se aqui é y, quanto que vale y? 120.
Aqui é x. Quanto que vale x? 60. Aqui é 2x. Ele não é oposto pelo vértice com 120? A gente já sabia que vale 120. 2 vezes 60 é 120. Então, a gente já fez a segunda parte. Por último, classificar em ângulo agudo ou obtuso. Os ângulos de 120 graus são ângulos obtusos, tá? Eu vou escrever aqui. 120 graus são ângulos obtusos. E os ângulos de 60 graus, no caso só tem um ângulo de 60 graus aqui, ele é um ângulo agudo. Na letra B, pessoal, nós temos que colocar aqui a caixola para funcionar, porque ela está um pouquinho diferente, ó, dos outros dois desenhos. O que nós temos que fazer aqui? Ó? Não fala do prolongamento, que dois ângulos são opostos pelo vértice e possuem o mesmo vértice, e os lados de um deles são os prolongamentos dos lados do outro. Então, aqui ó, na reta R, nós temos aqui ó, o x e o y. Um é oposto ao outro, então eu sei que x é igual a y. Tá? A primeira coisa que eu sei aqui analisando, x igual a y. Eles são opostos pelo vértice. Mas está vendo que ela para aqui? Ó? Vamos puxar esse prolongamento dessa reta para cortar o eixo, a reta S também. E se eu sei aqui, ó, que aqui é 90 graus, e eu tenho essa reta aqui, ó, esse lado aqui tem que ser 90 também, porque o suplementar de 90 é 90. Então, eu sei que aqui é 90 graus. E aqui, ó, como vocês podem observar, eu vou até colorir aqui ele de roxinho. Nós temos um triângulo, né? Nós temos um triângulo aqui, ó. E eu acabei de falar para vocês que aqui nós temos um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui, ó, desse cantinho, eu não sei, eu vou chamar de x. E esse ângulo aqui, ó, eu sei. Por que eu sei? Eu sei que essa reta S, ó, esse ângulo todo, ele é 180. Então, se aqui é 138, quanto que vai valer esse ângulo pequenininho aqui? Ele é o suplementar de 138. Então, esse ângulo aqui, ó, vale 42 graus. Então, eu tenho um triângulo, eu tenho um ângulo de 90, um de 42 e um que vale x. O quê? E por que eu falei que esse ângulo aqui vale x? Ó? Tá vendo aqui, ó, que a gente viu que aqui é 120, 60. Aqui vai ter 120, 60. Aqui vai ter 120, 60. Então, se aqui é x, esse pedacinho aqui, ó, também é x, tá? E ele vai ser oposto ao vértice a esse daqui. Então, esse aqui de dentro, ele também vai ser x. Então, se eu pegar e fizer x mais 90 graus, que é o do ângulo reto, mais 42 graus, que é o suplementar de 138, tudo isso tem que ser igual a 180 graus. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai ser 180 graus. Então, x mais 90 mais 42 é 132 graus. Tudo isso é igual a 180. Se eu quero encontrar o valor do x, eu vou isolar ele, o 132 que está mais passa para o outro lado, menos. Então, qual que vai ser o valor do x? X é igual a 180 menos 132. X é igual a 48 graus. E eu não falei que x é igual a y? Se x é igual a 48, o y também é igual a 48 graus. Então, nós encontramos os valores de x e y. X igual a 48 graus, y igual a 48 graus. O que é para a gente fazer na sequência? Calcular a medida de cada ângulo. Então, aqui nós temos o ângulo x e o ângulo y. Essa parte de baixo nós que construímos para fazer o exercício. Então, x é igual a y vale 48, x também vale 48 graus. E 48 graus, que é o ângulo x e o ângulo y, ele é um ângulo agudo. Ele é menor que 90 e maior que zero. Na letra C, pessoal, nós não vamos utilizar aqui a parte de equação, tá? Vamos fazer ela mais simples. Como? Observem aqui, ó, que eu tenho essa reta que está cortando RS, a reta que está na diagonal aqui. E eu sei que o x ele vai ser o quê?
ele vai ser o suplementar de 110. Por quê? Ó, 110 mais x vai dar 180, ou seja, o ângulo raso aqui, ó. Tá vendo? Esse ângulo que eu estou destacando aqui é 180. Uma parte dele eu sei que é 110 e a outra parte é x. Então, eu sei que x, eu vou escrever aqui, ó. X é suplementar de 110 graus. E eu sei também, ó, tá vendo aqui, ó, que o y é igual a 2x, 120 igual a 120 graus, ó, o que que vocês podem analisar? Eu estou do mesmo lado, ó, eu estou na reta R, a reta S, elas são paralelas, o x é o ângulo de cima e o y também é o ângulo de cima. Eu sei que x é igual a y. Então, eu sei que x é suplementar de 110 e x é igual a y. Se x é suplementar de 110, 110 mais o quê que vai dar 180? Ou seja, qual que vai ser o valor do x? Vai ser 70. Por quê? 70 mais 110 é 180. E se x é 70 e x é igual a y, y também é igual a 70 graus. Então, nessa aqui, nós vamos analisando as propriedades, o que nós conhecemos sobre os ângulos opostos pelo vértice, e nós encontramos os valores de x e de y sem precisar fazer equação. Então, a primeira coisa foi isso, depois vamos calcular a medida de cada ângulo. Então, o x a gente sabe que vale 70 e o y também vale 70 graus. E ângulos de 70 graus são ângulos agudos, porque eles são maiores que zero e menores que 90. Então, terminamos a questão 2. Na número 3, nós temos dois ângulos opostos pelo vértice, e cada um desses ângulos tem essas medidas. Ó. O primeiro ângulo mede 5x menos 12 graus, esse é o primeiro ângulo, e o segundo ângulo mede 6x menos 48 graus. Então, primeiro nós temos que determinar o valor de x, depois a medida desses dois ângulos, e por último a medida do ângulo complementar de x. Se esses ângulos são opostos pelo vértice, o que a gente viu aqui na questão anterior? Ó? Que dois ângulos são opostos pelo vértice, tá? O que acontece? Eles vão possuir a mesma medida. Ou seja, o primeiro ângulo, que é 5x menos 12 graus, é igual ao segundo ângulo, que é 6x menos 48 graus. Então, nós vamos igualar eles. Ó. 5x menos 12 graus é igual a 6x menos 48 graus, tá? Para ficar mais fácil aqui na hora que nós formos manipular a equação, porque isso aqui é uma equação de primeiro grau, ó. Nós temos uma incógnita, que é o x, nós queremos descobrir qual que é o valor dele, então eu vou inverter a ordem. O que está depois do sinal de igual, eu vou colocar aqui antes, tá? Vai ficar 6x menos 48 graus, que é igual a 5x menos 12 graus. Eu posso fazer isso, ó. É uma igualdade. O primeiro é igual ao segundo, então o segundo é igual ao primeiro. Por que eu fiz isso? Porque agora, ó, eu vou deixar o sinal, o que tem x de um lado e o que é número do outro. Então, vai ficar assim, ó, 6x. Esse 5x que está depois vem para cá antes com menos, porque aqui ele era mais. Então, ele vem menos 5x. Isso daqui é igual. Ó, o menos 12 que já estava aqui, eu vou deixar ele. E esse menos 48 eu vou passar para cá, mais 48 graus. Se eu deixasse do jeito que estava aqui, estava na primeira linha, ó, o 6x vindo para cá, ficaria 5x menos 6x, eu ficaria com menos x, aí eu teria que manipular uma vez a mais. Então, eu já fiz esse processinho antes, tá? Importante que o resultado vai ser o mesmo. 6x menos 5x, ó, 6 menos 5 é 1, 1x. Então, 1 não precisa aparecer, x vai ser igual a menos 12 mais 48. O que eu posso escrever aqui? Pode ser mais 48, se vocês tiverem dúvidas, tá? Menos 12 graus, porque isso aqui é mais fácil para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Então, x vai ser igual a 48 menos 12, x igual a 36 graus. Então, a letra A, que era para encontrar o valor de x, nós já encontramos. Na letra B, o que era para fazer? Era para calcular a medida desses dois ângulos. Só que esses dois ângulos, eles são iguais. Então, se eu encontrar a medida do primeiro, o segundo vai ter a mesma medida, tá? Então, vamos substituir
x igual a 36 numa das duas equações. Eu vou pegar a primeira, ó. 5x menos 12 graus. Isso daqui é igual a quanto? No lugar do x, ó, eu sei o valor dele agora, que é 36 graus. Então, vai ficar 5 vezes 36 graus menos 12 graus. 5 vezes 36 dá quanto? Eu vou fazer de cabeça, mas quem quiser fazer aqui, ó, vamos fazer já aqui no cantinho, aqui embaixo, no rascunho, ó. Sempre bom na matemática a gente ter um rascunho para a gente fazer contas. Às vezes pode utilizar a calculadora também, sem problema nenhum nessa parte. Então, 5 vezes 6 é 30, deixa o 0 e vai o 3. 5 vezes 3, 15, com 3, 18. Então, 5 vezes 36 graus é 180 graus. Menos 12 graus. E isso daqui vai dar quanto? 168 graus. Então, a medida desses dois ângulos é 168. Se a gente pegar o 36 e substituir aqui, ó, 6 vezes 36 menos 48 também vai dar 168 graus. E por último, ele quer o quê? Ele quer a medida do ângulo complementar de x. Se x é igual a 36 graus, o que é o complementar de um ângulo? Vai ser o ângulo que, somado com 36, vai dar 90. Então, 90 menos 36 graus, nós vamos encontrar quanto? 54 graus. Por quê? 54 mais 36 dá 90. Então, essa aqui é a resolução da questão 3. Na 4, nós vamos começar a ver os lugares geométricos. Então, o primeiro lugar geométrico é a bissetriz. O que é a bissetriz de um ângulo? É o lugar geométrico dos pontos que equidistam dos lados do ângulo. Uma linguagem mais simples, o que é? A bissetriz de um ângulo é uma semirreta de origem em seu vértice que o divide em dois ângulos congruentes, em dois ângulos iguais. Então, vamos aqui para os dois exemplos, para os dois exercícios, que fica mais fácil para vocês entenderem o que é a bissetriz. Então, na letra A aqui, ó, eu tenho um ângulo, ó, P1, que vale 0 graus, vai até 90, que está a letrinha A lá. Então, esse aqui é o ângulo. Esse ângulo tem 90 graus, tá? Então, o que significa a bissetriz? A bissetriz divide 90 na metade. Se a bissetriz divide 90 na metade, o que acontece? Eu poderia pegar o 90 e dividir por 2, e eu vou encontrar cada uma das partes. Então, eu posso fazer, ó, 90 dividido por 2, que é igual a 45 graus. Um outro raciocínio que eu posso ter, ó, eu sei que esse ângulo aqui, ó, vale x, e eu sei que esse outro ângulo aqui também vale x. Então, se eu fizer x mais x, é igual a esse ângulo todo, que é 90 graus. Caímos numa equação de primeiro grau, x mais x é 2x, que é igual a 90 graus. Vou isolar o x, o 2 que está multiplicando passa dividindo. X vai ser igual a 45 graus, que é o que a gente já tinha visto anteriormente. Então, o que é a bissetriz? Ela vai ser um segmento que vai partir lá do vértice desse ângulo, ó, desse pontinho O, e vai dividir o ângulo em duas partes iguais, tá? Então, se o ângulo aqui tem 90 graus, eu sei que essa metade vai valer 45, então x é igual a 45, e essa outra metade também vale 45, que foi o que a gente fez aqui, ó, 90 dividido por 2, 45 cada uma dessas partes. Ou eu poderia também ter feito pela equação, tá? E na letra B, nós não sabemos o valor do ângulo, tá? Ó, nós não sabemos qual que é o valor do ângulo. Só que eu tenho aqui, ó, a bissetriz partindo do vértice V, que divide esse ângulo na metade. Então, eu tenho um ângulo que vale x e um ângulo que vale 25. Só que a bissetriz não vai dividir em duas partes iguais. Então, se eu sei que o ângulo de baixo vale 25, o de cima, que é x, também vai valer 25 graus. Então, essa aqui era a questão 4. Na questão 5, nós vamos ver um pouquinho mais sobre a propriedade dos triângulos, tá? Então, essa aqui a gente vai usar bastante. Nós já usamos nessa questão aqui, ó. Lembra que eu fiz aquele triângulo pequenininho aqui, somei os ângulos internos dele, ó? X mais 90 mais 42 igual a 180. Por quê?
Por causa dessa propriedade aqui, ó. Em qualquer triângulo, ó, qualquer, a soma dos seus ângulos internos mede 180 graus. Todo triângulo, a soma dos seus ângulos internos mede 180 graus. Então, nós temos 3 triângulos aqui. Por que fala que está representado fora de escala? Se vocês forem medir usando um transferidor, por exemplo, os ângulos, os lados, não vai ser as medidas que estão indicadas aqui. Então, a gente tem que fazer as continhas para chegar no exercício. Então, nós vamos calcular o valor de x e do ângulo externo E. Tá vendo que cada uma delas tem um ângulo externo E aqui, ó? Então, primeiro a gente calcula o x, depois o ângulo externo E. E por último, nós vamos classificar os triângulos de acordo com as medidas dos ângulos e as medidas dos lados. Então, tem 3 triângulos aqui, o exercício não trouxe, mas aqui, ó, esse aqui vai ser o A, esse vai ser o B e esse aqui vai ser o C. Vamos dividir aqui em 3 partes para ficar mais organizado e ficar mais fácil para vocês acompanharem. Então, nós vamos fazer passo a passo. Primeiro, nós vamos calcular o valor do x. Depois, nós vamos calcular o valor desse ângulo externo E. E, por último, vamos classificar os triângulos. Então, lá na letra A, vamos calcular o valor do x. Eu sei que ele tem 3 ângulos, ó, que mede x. Então, x mais x mais x. Eu estou somando os 3 ângulos internos. E o que acontece? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180. Então, isso daqui, ó, é uma propriedade que nós vamos usar bastante, tá? X mais x mais x, isso daqui é 3x, igual a 180 graus. Vou isolar o x. O 3 que estava multiplicando, qual que é a operação inversa da multiplicação? É a divisão, então ele passa dividindo. Então, meu x é igual a 180 dividido por 3, o x é igual a 60 graus. Então, eu encontrei o valor do x no primeiro triângulo, ó, na letra A. Então, aqui é 60 graus, aqui é 60 graus e aqui é 60 graus. Então, vamos calcular agora o valor de x no segundo triângulo. No segundo triângulo, eu tenho 2 ângulos medindo x, ó, x, e tem um ângulo de 120. Então, se eu somar, ó, x mais 120, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vai ser igual a 180 graus. Então, somando, ó, x mais x é 2x. O 120 que está mais aqui, eu vou passar para o outro lado, menos. Então, ele é igual a 180 graus menos 120 graus. 2x vai ser igual a quanto? Quanto que é 180 menos 120? É 60 graus. Vou isolar o x. O 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 60 graus dividido por 2. X igual a 30 graus. Então, eu encontrei o valor do x no segundo triângulo. Então, eu vou ter 2 ângulos de 30 e um ângulo de 120. E na letra C, ó, eu tenho um ângulo de 37, eu tenho um ângulo x, e esse ângulo aqui, ó, com essa representação, ó, nós já vimos que isso aqui significa 90 graus, tá? É um ângulo reto. Então, nós vamos somar esses 3 ângulos, ó. X mais 90 graus mais 37 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai ser igual a 180 graus. X mais 90 mais 37, 127, igual a 180. O 127 que está mais aqui, eu vou passar para o outro lado, menos. Então, x é igual a 180 graus menos 127 graus. X vai ser igual. Quanto que é 180 menos 127? 53. Então, eu encontrei o valor do x lá no triângulo da letra C. Ó. X vale 53 graus. Então, a primeira parte do exercício, ó, calcule o valor de x. Eu já calculei, ó, o valor do x nos 3 triângulos, tá? Então, no primeiro, x vale 60, no segundo vale 30 e no terceiro, o x vale 53 graus. Agora, nós vamos calcular o valor desse ângulo externo E aqui, ó. Se vocês observarem, o que ele é? Ele é o suplemento de x, ó.
ele vai ser o suplemento de x, porque se eu pegar o e e somar com x em cada um dos 3 triângulos, eu tenho que ter 180. Então, na letra A, o e vai valer quanto? O ângulo E na letra A, ele é o suplemento de 60. Qual que é o valor que se eu somar com 60 dá 180? Então, é 120. Então, na letra A, o E vale 120, tá? Na letra B, eu quero o suplemento de 30. O que eu vou somar com 30 que vai dar 180? 150 graus. Então, o suplemento de 30 é 150, então o ângulo E é 150 graus. E na letra C, ó, o E é o suplemento de 150, o suplemento de 53, perdão. Nós encontramos o valor de x igual a 53. E o que eu vou somar com 53 que vai dar 180? Então, sempre que vocês tiverem dúvidas, ó, nesses daqui nós já fomos direto, que eram valores mais exatos. Nesse aqui, vamos fazer uma continha. Se eu quero o suplemento de 53, ou seja, 180 menos 53, vai nos dar esse valor. Então, eu poderia fazer no rascunho no cantinho, ó, 180 menos 53, 0 eu não consigo tirar 3, pego lá do 8, fica 7, aqui fica 10. 10 menos 3, 7. 7 menos 5, 2. Baixo 1, 127 graus. Então, o E vale 127 graus. Ele é o suplemento de 53. Se eu fizer 127 mais 53, vai dar 180 graus. E o que o exercício queria por último? Para classificar esses triângulos de acordo com a medida dos ângulos e de acordo com a medida dos lados. Então, eu vou fazer uma tabelinha aqui do lado que a gente classifica os triângulos de acordo com os ângulos e de acordo com os lados, mas da seguinte forma. De acordo com os ângulos, nós vamos classificar o triângulo em retângulo, em acutângulo e obtusângulo. Daqui a pouquinho eu explico o que é cada um desses termos. E de acordo com os lados, nós vamos classificar o triângulo em equilátero, isósceles ou escaleno, tá? Então vamos ver primeiro a questão dos lados aqui, ó. Um triângulo, ele vai ser equilátero quando ele tiver os 3 lados do mesmo tamanho. Isósceles, quando ele tiver 2 lados do mesmo tamanho e o terceiro diferente. E escaleno, quando ele tiver os 3 lados de medidas diferentes. Então, olha o primeiro aqui, ó. Todos os lados desse primeiro triângulo valem 4 centímetros, ou seja, os 3 lados têm o mesmo tamanho. Então, o triângulo da letra A, classificado em relação aos lados, ele vai ser um triângulo equilátero. O da letra B, ó, aqui vale 4, aqui vale 4. Esse lado de baixo aqui nós não sabemos, mas olha aqui para vocês observarem. Aqui vale 30 graus, aqui vale 30 graus. Então, tem 2 ângulos iguais, tá? E o que acontece com o ângulo aqui, que é esse de 120? Ele é diferente. Olha da letra A, os 3 lados são iguais, os 3 ângulos diferentes, 3 ângulos iguais. Na letra B, eu tenho 2 ângulos iguais, 2 lados iguais, e esse terceiro ângulo é diferente, então esse lado aqui é diferente. Então, ele tem 2 lados iguais e um lado diferente. Então, o triângulo da letra B, nós chamamos ele de um triângulo isósceles. E o da letra C, ó, 5, 4 e 3 centímetros. São 3 lados diferentes. Então, da letra C, é um triângulo escaleno. E agora, como que nós classificamos um triângulo em relação aos ângulos? Um triângulo vai ser chamado de triângulo retângulo quando ele tiver um ângulo reto, ou seja, quando ele tiver um ângulo de 90 graus. Desses 3 triângulos aqui, ó, o triângulo da letra C, ele tem 90 graus, então nós chamamos esse triângulo aqui de triângulo retângulo. Então, ele é classificado quanto aos lados como escaleno e quanto aos ângulos como triângulo retângulo. Um triângulo vai ser acutângulo quando ele tiver os 3 ângulos agudos, ou seja, os 3 ângulos menores que 90. O da letra C, ó, ele tem um ângulo igual a 90, então ele é retângulo, a gente já viu.
Tem que ser os três menores que 90. Da letra B tem um ângulo maior, ó, 120, então ele não vai ser acutângulo. E o da letra A tem três ângulos de 60 graus, ou seja, três ângulos menores que 90. Então, o triângulo da letra A é classificado quanto aos ângulos como um triângulo acutângulo. E o triângulo da letra B, ele vai ser um triângulo obtusângulo. Por quê? Um triângulo vai ser obtusângulo quando ele tiver um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus, que no caso aqui é o ângulo de 120. Então, o triângulo da letra B é chamado de isósceles em relação aos lados, e ele é um triângulo obtusângulo em relação à classificação pelos seus ângulos, tá bom? Aí, se vocês tiverem dúvidas em relação a essas classificações, depois vocês me perguntem lá no Conexão Escola ou no WhatsApp, tá bom? Então vamos para a questão 6. Nós vimos na questão 4 sobre a bissetriz, e agora na questão 6 nós vamos ver mais um lugar geométrico, que é a mediatriz. A mediatriz, ela é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam das extremidades de um segmento de reta. Então, vendo esse exemplo aqui, fica mais fácil de entendermos essas palavras do enunciado. Então, nós temos essa figura no lado, nós temos o segmento AB. Deixa eu pegar o apontador a laser, que fica mais fácil para vocês visualizarem onde que eu estou apontando. Então, nós temos o ponto A aqui e nós temos o ponto B aqui. E o ponto médio, o que é o ponto médio? É aquele ponto que está bem no meio entre o A e o B. Então, é esse ponto M aqui, ó. Esse aqui é o ponto médio de AB. E ele divide o segmento ao meio, ou seja, a medida de AM é igual à medida de MB. Se ele está bem no meio, e se eu quiser sair de A até B, quando eu chegar no M, eu cheguei na metade. Então, A até M é igual M até B, tá? E o que é a mediatriz? Ela é a reta perpendicular ao segmento que passa pelo seu ponto médio. Então, a reta mediatriz é essa reta em verde, tá? Ela passa pelo ponto médio, tá? Ela está passando pelo ponto M. E o que é uma reta perpendicular? É uma reta que vai formar um ângulo de 90 graus. Tá vendo que tem um ângulo aqui, ó, de 90 graus? Nesse ponto aqui, ó. Então, o que significa isso? Ó? Tem um exemplo, tá? PA é igual a PB. Então, se A até M é igual a M até B, do P até o A vai ser igual ao do P até o B. E esse ângulo aqui, ó, PMB, é um ângulo reto de 90 graus. Então, o que o exercício fala? Se o segmento AB mede 5 centímetros, qual a medida de AM ou BM? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Então, deixa eu pegar a minha caneta. Eu sei que de A até B, vamos supor que esse aqui é um caminho, ele mede 5 centímetros, tá? E eu sei que o M, o que o M é? Ele é o ponto médio, ou seja, o M é a metade de A até B. Qual que é a metade de 5? Então, se a gente pegar 5 centímetros e dividir por 2, nós vamos encontrar 2,5 centímetros. Então, de A até M é 2,5 centímetros e de M até B é igual a 2,5 centímetros. Então, aqui eu coloquei AM e coloquei MB. Então, MB é a mesma coisa que BM, tá? Então, eu só troquei as letras aqui, ó, do segmento de reta, porque aqui no enunciado fala M e fala BM. Eu tinha feito MB, mas é a mesma coisa que BM. E por último, ele quer o quê? A medida do ângulo X, ó. Ele quer a medida desse ângulo aqui. Então, eu vou apagar o que eu fiz aqui no desenho para vocês poderem entender. Tá vendo? Essa reta em azul, que é o segmento AB, eu tenho um ângulo de 90 aqui, e o x, o que ele é? O x, ele é um ângulo suplementar de 90. E a reta perpendicular, quando ela passa, ela não forma só um ângulo reto, ela forma os 4 ângulos retos. Então, o x, ele também é um ângulo reto. Ou seja, o x, ele é igual a 90 graus também, tá? Então, essa aqui é a solução da questão 6. E na questão 7, ele diz que um triângulo, tá? Nós temos um triângulo aqui, deixa eu pegar o apontador a laser novamente. Temos o triângulo ABC, esses são os vértices desse triângulo.
Então, o triângulo possui 3 mediatrizes, ou seja, nós vamos ter uma reta perpendicular que vai passar pelo ponto médio de AC. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho esse M3 aqui, ó, que é o ponto médio de AC, e a reta perpendicular que passa por esse ponto é uma mediatriz. Aí nós temos o segmento BC, que é o outro lado do triângulo. Nós temos o ponto médio M2 e temos uma outra reta perpendicular que passa por aqui. E temos o lado AB, nós vamos ter o ponto médio M1 e nós temos uma reta perpendicular que passa aqui por M1. Então, o ponto de encontro dessas 3 mediatrizes, tá vendo? Tá chamando de O aqui, esse pontinho vermelho, ele é o que nós chamamos de circuncentro. O que que significa isso? Esse pontinho O, ele tá à mesma distância de cada um dos vértices desse triângulo. Então, a distância de A, se nós fizéssemos uma linha aqui, ó, de A até O, fizéssemos uma linha de B até O, fizéssemos uma linha de C até O, nós vamos ter o quê? A mesma distância. Então, o circuncentro de um triângulo, ele vai estar à mesma distância dos 3 vértices desse triângulo. Então, nós estamos considerando essa figura ao lado aqui, tá? Cada um desses vértices representa 3 casas. Então, nós temos casa A, casa B e casa C. E nós queremos construir uma área de lazer que fica à mesma distância das 3 casas, A, B e C. No centro dessa área de lazer terá uma piscina. Marque o ponto P para identificar onde deve ser construída a piscina. Então, como eu disse anteriormente, o circuncentro desse triângulo ele está à mesma distância de A, de B e de C. E como a piscina vai estar no centro dessa área de lazer, a piscina vai estar construída exatamente no circuncentro desse triângulo. Então, a piscina, vamos marcar aqui com o ponto P, ó, vai ser exatamente o circuncentro que estava indicado com o ponto O. Beleza? E na questão 8, eu passei duas direto aqui, ó. Na questão 8, nós temos falando sobre o diâmetro. Tá? Nós vamos trabalhar um pouquinho com circunferência e também com área de triângulo. Então, primeiro, vamos ver o que é o diâmetro. O diâmetro ele é o dobro da medida do raio da circunferência. Então, o diâmetro, vamos representar pela letra D, vai ser igual a 2 vezes o raio que nós vamos representar pela letra R. Observe as figuras abaixo e responda. Letra A. Então, a letra A é sobre a circunferência, vamos fazer aqui do lado da circunferência. Qual que é o raio da circunferência? O raio é a distância do centro, ó, que aqui está representado pelo ponto O, até um dos pontos da circunferência. Então, indicado aqui, ó, o raio vai ser a distância de O até B, por exemplo, que no caso é 3 centímetros. Então, a distância de O a B é 3, de O a A é 3, de O a C é 3, de O a D é 3. A distância do centro, que é ó, a qualquer ponto que nós tivéssemos na circunferência, sempre vai ser a distância do raio, tá? Que no caso é 3 centímetros. Então, nós sabemos, na letra A, que o raio é igual a 3 centímetros. Mas ele quer o quê? Ele quer a medida do diâmetro. Então, diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Se o raio mede 3, o diâmetro vai ser 2 vezes 3, que é igual a 6 centímetros. Então, o diâmetro da circunferência igual a 6 centímetros. Na letra B, ele quer a área do círculo. A área do círculo é dada por uma fórmula, tá? Então, a área do círculo, vamos colocar a letra A maiúscula e o círculo aqui para representar aqui a área do círculo, é igual a π, que é um número irracional, tá? Ele é 3,14 e nunca tem fim. Tem números nas casas decimais e nunca tem fim. Então, a área é π vezes r ao quadrado. Eu escrevi ao cubo ali, mas já vou arrumar, tá? A área da circunferência do círculo, aqui no caso, é π r ao quadrado. Então, a área do círculo vai ser igual... Qual que é o raio dele? O raio é 3. Então, é 3 ao quadrado vezes π. Por que eu troquei aqui? Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu só coloquei aqui o raio antes do π.
Então, a área vai ser igual. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9, vezes o π, 9π. Então, como ele é um número irracional, normalmente, quando a gente utiliza, o exercício nos dá a aproximação. Então, às vezes vai falar, utilize π igual a 3, utilize π igual a 3,1, utilize π igual a 3,14. Aqui, como não falou nada, vamos deixar em função de π a área da circunferência igual a 9π. E por último, ele quer o quê? O comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência, ele é dado da seguinte forma. Também tem uma fórmula, uma regrinha. Então, comprimento, vamos representar pela letra C, ele é dado por 2 vezes o π vezes o raio, 2πr. Então, o comprimento vai ser igual a 2 vezes o raio, que eu sei que vale 3, vezes o π, que eu vou deixar ele como π mesmo. Então, o comprimento vai ser igual a 2 vezes 3, 6, vezes π, 6π. Então, fizemos já a letra A, letra B e letra C. E por último, agora, na letra D, ele quer a área do triângulo. E a área do triângulo, ó, foi dada aqui. Ó, dentro do triângulo tem a fórmula da área do triângulo. A área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. A base, ó, vale 4. A altura, ó, vale 2,5. Tudo isso dividido por 2. A área vai ser igual a 4 vezes 2,5, que é 10. Tá? Eu fiz de cabeça. Por quê? 2 vezes 2,5, 5. Se eu fiz 2 vezes 2,5, falta 2 vezes 2,5. Então, 5 mais 5, 10. 10 dividido por 2. Então, sei que a área do triângulo vai ser igual a 5. Aqui no caso, eu esqueci de falar, pessoal, como na circunferência nós temos a distância em centímetros, a área é 9π centímetros quadrados, tá? E o comprimento é 6π centímetros. E no triângulo, na letra D, que nós calculamos a área, também está dado as distâncias em centímetros, então a área é 5 centímetros quadrados. E para a gente encerrar, na questão 9, o enunciado diz o seguinte: um polígono regular, os lados e os ângulos internos formados por esses lados são iguais, tá? Então, polígono regular, todos os lados e todos os ângulos internos vão ter as mesmas medidas. Por exemplo, o triângulo equilátero possui os 3 lados iguais e os 3 ângulos internos iguais. O apótema, que é essa letrinha A que está representada aqui, ó, é a medida do segmento que vai do centro da circunferência inscrita até o ponto médio de um dos lados do polígono regular. Ou seja, tem tamanho igual ao raio da circunferência inscrita ao polígono. As figuras abaixo mostram um polígono regular inscrito e outro circunscrito em uma circunferência. Nas figuras abaixo, calcule a medida do ângulo x. Então, a primeira coisa, depois de ler todo esse enunciado, a medida do ângulo x. O ângulo x, o que ele é? Ele é um ângulo desses triângulos aqui, tá? Só que não falou que esse triângulo é equilátero? E triângulo equilátero, ele vai possuir os 3 ângulos e os 3 lados iguais. Então, olha aqui para vocês verem como que a gente fez nessa questão aqui, ó. Um triângulo equilátero, ele sempre vai ser acutângulo, tá? E ele vai ter os 3 ângulos medindo o mesmo tamanho. Então, vai ser x, x e x. Então, eu sei que cada ângulo mede 60 graus, tá? Então, voltando aqui, eu sei que x vai valer 60 graus, porque eu tenho um triângulo equilátero, tá? Um polígono regular, então todos os ângulos internos medem igual. 60, 60, 60, que vai dar 180, e aqui a mesma coisa. Então, essa primeira parte, x vai ser igual a 60 graus nos dois casos. Depois, vamos escrever o nome do polígono e identificar se o polígono está inscrito ou circunscrito na circunferência. Aqui eu não preciso nem escrever o nome desse polígono, né? Tá claro para vocês que é um triângulo. Triângulo a gente aprende lá no Fundamental 1, no primeiro, segundo, terceiros anos. Então, esse aqui é um triângulo. E como que ele vai estar inscrito ou circunscrito? Na circunferência. Inscrito quando ele estiver dentro. Circunscrito quando ele estiver fora da circunferência. Então, na primeira aqui, ó, o triângulo está dentro da circunferência. Então, ele está inscrito. E na segunda, o triângulo está fora da circunferência. Ele está circunscrito.
tá? Ele está circunscrito na circunferência. E com isso, nós terminamos a correção da semana 5 do PET 2. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que não ficou muito bem explicada, vocês podem me contatar no WhatsApp, no Conexão Escola ou nos comentários desse vídeo aqui no YouTube. Até a próxima, tchau, tchau!